Olá, meu nome é Ariane e sou orientada pelo professor Alex Karcioff. Minha pesquisa é sobre polarimetria de alta precisão em comparação com fotometria espacial. Vou começar falando primeiro sobre alguns conceitos importantes. O primeiro é a polarização interestelar, que acontece quando a radiação de uma estrela, que não está polarizada, atravessa uma nuvem de poeira. Os grãos deste meio estão na presença de um campo magnético local, e eles tendem a alinhar o seu eixo maior de maneira perpendicular a este campo. Assim, a radiação chega parcialmente polarizada ao observador. Alguns objetos podem apresentar ainda uma polarização intrínseca. Dessa forma, é necessário separar a polarização observada em duas componentes: a polarização intrínseca da estrela e a polarização interestelar. Assim, a polarização observada será então a soma vetorial das outras duas. As estrelas BE são o principal objeto de estudo do grupo Beacon, fundado pelo professor Alex. São estrelas de tipo B da sequência principal ou pós-sequência principal que possuem linhas de Balmer em emissão. Elas apresentam altas taxas de rotação e um disco gasoso na região do equador. Os discos das estrelas BE podem produzir uma polarização da luz que surge a partir do espalhamento Thomson pelos elétrons livres do disco. Em envoltórios esféricos, os vetores de polarização criados pelo espalhamento se cancelam mutuamente, resultando em uma polarização nula. Em um envoltório elíptico, os vetores de polarização estão preferencialmente alinhados com o semi-eixo maior, produzindo uma polarização não nula. Já quando há um disco equatorial, que é o caso das BEs, os vetores de polarização são perpendiculares ao plano do equador, resultando em uma polarização máxima. Apesar da seção de choque do espalhamento Thomson não depender do comprimento de onda incidente, a polarização produzida varia com o comprimento de onda devido aos diferentes níveis de absorção pré-espalhamento. Aqui temos um espectro polarizado de uma estrela tipo B2. A variação da polarização com o comprimento de onda é mostrada aqui pela linha preta, e neste caso em que a densidade do disco é menor, se mostra uma polarização quase plana. Para um disco mais denso, a curva de polarização é mais íngreme. Esses espectros nos apontam a grande importância da polarimetria nos estudos das estrelas BE, já que ela pode nos fornecer informações importantes sobre a escala de densidade do disco. Os objetivos do meu trabalho são conduzir as observações da estrela Pia Aquarii, que foram realizadas no segundo semestre de 2020, reduzir os dados observados e estimar a polarização interestelar utilizando o método de estrelas de campo, e por fim comparar os dados fotométricos do Bright com os dados polarimétricos que foram obtidos. O grande interesse em Pia Aquarii é por ela ser uma estrela altamente variável, o que nos oferece uma oportunidade de estudar o processo de perda de massa, que é responsável por alimentar o disco. Ela também está sendo monitorada pelo Bright, que é uma constelação de 6 nanosatélites. Quando tivermos acesso a esses dados, será possível comparar os dados fotométricos fornecidos com os dados polarimétricos obtidos com as observações do grupo Beacon. As observações polarimétricas de Pia Aquarii ocorreram no Observatório Pico dos Dias, utilizando o telescópio do IAG e o polarímetro IAG-PO. Pia Aquarii foi observada durante 11 noites em setembro de 2020 e durante 2 noites em novembro do mesmo ano, com um total de 45 horas de observação. A redução dos dados gera os parâmetros de Stokes a partir das imagens brutas das observações. Para isso é utilizado o IRF. Utilizando um pacote desenvolvido pelo Beacon, a tarefa Calibre prepara as imagens de calibração e a tarefa Reduce efetua a redução completa de cada um dos alvos. Ao final é gerado um arquivo DAT que fornece as informações de polarimetria de cada estrela. Na etapa seguinte de curadoria dos dados, utiliza-se o pacote PyHDust do Python. O módulo PolTools do PyHDust possui duas rotinas. A rotina Genolog compila as informações das estrelas observadas em cada noite, e a rotina GenTarget é utilizada para ler todos os arquivos DAT gerados na etapa de redução. Isso resulta em um arquivo log com a tabela de série temporal polarimétrica de cada alvo observado. Como resultados, temos aqui o gráfico da polarização ao longo da noite do dia 26 de setembro de 2020, em dois filtros observados, à direita no filtro I e à esquerda no filtro V. Para essa mesma noite, temos o gráfico do ângulo de polarização θ ao longo do tempo também nos filtros I e V. Foi feito então um gráfico com a variação do ângulo θ ao longo de todas as noites de observação. Aqui temos ele para o filtro I e podemos perceber que houve uma variação do ângulo entre os meses de setembro e novembro.
Através dos gráficos gerados com os dados observacionais, foi possível observar uma variação do ângulo de polarização desde setembro até novembro de 2020. O gráfico de θ pelo tempo pode indicar evidências de estruturas, tais como ondas de densidade, que podem perturbar a simetria axial do disco. O próximo passo é aguardar os dados fotométricos do Bright e comparar com as observações polarimétricas obtidas. Aqui estão minhas referências e agradeço a todos pela atenção.